Será que qualquer pessoa pode praticar a radiestesia? Essa é uma pergunta cuja resposta não é tão simples quanto parece. De um lado, a gente tem pessoas que acreditam que é necessário um certo dom para que uma pessoa ela possa manusear um pêndulo egípcio como esse aqui, né? Um pêndulo bastante comum entre os operadores, né, da radiestesia. Então, para essas pessoas é necessário que exista, né, ali um dom, né, algo nato na pessoa para que ela possa exercer, praticar a técnica radiestésica. Existe outra corrente, obviamente, que acredita que basta treino, estudo, né, algum tipo de instrução, preparo prévio para que ela adquira gradativamente, né, o domínio da técnica. Na prática, né, o que eu costumo observar aí entre já quase aí milhares de alunos lá do nosso curso de radiestesia clássica e cabalística é que isso depende muito, isso varia de pessoa para pessoa, né? Então vamos olhar aqui, porque possivelmente você talvez nunca tenha ouvido falar ou só viu o nome em alguma publicação aí, né, nossa, ou de outro canal ou rede social, né, só tenha visto o nome. Então, o que é a radiestesia? A radiestesia aqui de um modo bem essencial é a sensibilidade às radiações. Esse é o significado da palavra radiestesia, né? Apesar da palavra ser relativamente nova, a técnica remonta, né, a épocas mais antigas. Mas, assim, de um modo bem simples, a radiestesia é sensibilidade às radiações. O que isso significa na prática? Que uma pessoa, né, mediante essa sensibilidade, né, e treino, ela consegue discernir se determinado ambiente, pessoa, objeto, né, está sob a influência de ondas nocivas ou não. E mediante esse discernimento, a gente implantar ali, colocar em movimento, né, procedimentos, atitudes que venham a neutralizar ou, conforme for o caso, né, a eliminar, né, tais nocividades, né, que esteja ali contribuindo para o desequilíbrio, né, da pessoa, o ambiente, o objeto, né, o ambiente de uma forma geral, né. Então, né, a radiestesia ela está frequentemente associada ao pêndulo, né, mas ela não se resume à operação do pêndulo, né? Então, já tem algum contato aí com a literatura radiestésica sabe que não é, né? A radiestesia não se resume, né, ao manuseio do pêndulo, né? Um erro bastante também frequente é que o pêndulo em si, né, a gente não faz pergunta para o pêndulo, não é o pêndulo que vai responder. O pêndulo, né, como a gente tem um outro vídeo aqui, foi até o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube, né, ali não é nem assim um vídeo agradável de assistir, porque eu era muito inexperiente na época, nunca tinha gravado vídeo, né. Um erro bastante comum, né, é supor que o pêndulo ele responde, né? A gente não faz pergunta para o pêndulo. O movimento do pêndulo não é algo voluntário, né? Ele não existe nenhuma força espiritual, nada estranho que vai atuar diretamente nesse instrumento, né? Então, o que eu falei? Radiestesia, a palavra radiestesia significa sensibilidade às radiações. Quem é sensível a essas radiações? É o próprio operador. O nosso sistema nervoso central, né, aqui em comunicação com a aura, a nossa consciência, né, esse conjunto aí, né, de aparato aí sutil é que entra em sintonia
né, e se torna sensível, né, de um modo seletivo às radiações, às ondas, né, sejam elas nocivas ou não. E essa sensibilidade, o discernimento, né, dessa sensibilidade, né, é materializado através do movimento do pêndulo. Então, o pêndulo ele apenas responde a um estímulo neuromuscular. Então, aí geralmente quem não compreende ou tem realmente emocionalmente já é contra, não tem uma resistência com a técnica, geralmente faz ofensas gratuitas, né? Coloca lá pseudociência, como se o fato de ser ciência fosse sinônimo de algo infalível. Mas tudo que essas pessoas não fazem é fazer um estudo criterioso, com um espírito investigativo, imparcial, com espírito científico, né? De buscar com sinceridade, né? Compreender o que está em movimento. E é exatamente isso que o estudante de radiestesia ele faz, né? Então, quando um pêndulo entra em movimento, claro, estando, né, em mãos treinadas, pessoas que desenvolveram, né, essa sensibilidade num nível ali que seja suficiente para operar o pêndulo de uma forma ali que você tenha esse discernimento, né, o movimento do pêndulo vai traduzir realmente aquilo que você já intuiu, aquilo que a sensibilidade do radiestesista já teve o discernimento. Então ele apenas amplifica, né, essa sensibilidade. Então no outro vídeo eu até dou o exemplo lá de um aparelho que mede, por exemplo, voltagem, que ele tem um ponteirinho. A gente, por exemplo, quando coloca lá os dois eletrodos, né, por exemplo, numa fonte de energia e o ponteiro acusa, né, uma determinada voltagem, aquele ponteiro lá, ele está apenas indicando aquilo que o aparelho, né, ele mediu. Né? Ele está dando ali um sinal visível daquilo que o aparelho ali, internamente já quantificou. Algo semelhante acontece com o pêndulo. Né? Então, qualquer pessoa pode ser radiestesista? Depende. Então é a mesma coisa que eu perguntar, qualquer pessoa pode ser um químico? Qualquer pessoa pode ser um engenheiro? Então depende da pessoa, não existe uma resposta genérica. Talvez, por exemplo, qualquer pessoa ela pode entrar numa faculdade de química, estudar só para fazer as provas. Agora, se ela vai ser, né, um bom químico ou uma boa química, aí isso já é uma outra história. Isso vai depender de quanto ela se dedicou, de quanto que ela se aprofundou, né, ali na sua formação. A mesma coisa do engenheiro ou direito, né? A princípio, qualquer pessoa que preencha ali os requisitos pode se matricular, pode fazer um vestibular para essa área. Agora, se ela vai conseguir terminar ou se ela vai ser um bom profissional nessa área, aí isso já é uma outra questão. O mesmo fato se dá com a radiestesia. Qualquer pessoa pode entrar lá no site, né, e fazer a matrícula, né, para o nosso curso de radiestesia. Lá no nosso treinamento, né, a gente tem um módulo inteiramente dedicado à sensibilidade, a você trabalhar, né, para desenvolver essa sensibilidade interior. Tudo que a gente necessita no nível teórico, no nível prático, sensitivo, para uma boa prática radiestésica, a gente dá, a gente ensina. Agora, se você vai conseguir, né, atingir os objetivos propostos, né, você ultrapassar, né, o limite ali das estatísticas dos exercícios, aí isso vai depender de pessoa para pessoa. Isso vai depender da sua bagagem prévia. Qual o seu estilo de vida, né? O estilo de vida que eu falo o que está relacionado aos estudos, né, de natureza ali mais sutil. Se você já pratica, né, por exemplo, meditação, se você já faz algum tipo, né, de exercício psíquico. Pessoas que vêm com esse histórico já de praticar, de estudar, né,
exercícios, né, dessa natureza, obviamente terá muito mais facilidade em executar os procedimentos radiestésicos. Agora, como eu falei, a radiestesia ela não se resume unicamente em operar o pêndulo, né? Existe, por exemplo, um estudo muito abrangente que são com os gráficos radiestésicos. Então, o gráfico radiestésico ele não depende, né, para que ele funcione, de mãos habilidosas. Basta você montar o gráfico, né, preparar o testemunho, o seu corretor e utilizar, fazer a montagem ali do gráfico, né? Independente de quem vai operar o gráfico, os resultados tendem a ser os mesmos, né? Pode ter diferença ali do corretor alquímico, né, que você vai utilizar, se foi você que preparou, se você comprou, né? E a gente até ensina também lá no curso, a gente coloca bastante coisa da alquimia, né, nessa fase aí, né, do tratamento, né? Porque geralmente os treinamentos eles focam muito no diagnóstico da radiestesia, né? Você fazer mensurações, né, se está equilibrado ou não, né, se o índice de vitalidade está baixo ou não, né? Mas a gente vai muito além disso, a gente realmente ensina a você fazer, né, as correções e a gente utiliza a alquimia, né? Então, assim, não é uma resposta simples, né? Eu não posso dar uma resposta aqui genérica, dizer, não, todas as pessoas podem ser radiestesistas, né? Então, depende isso de pessoa para pessoa, né? Eu também gosto de responder que, assim, todo aquele que esteja disposto a fazer, né, o que for necessário para desenvolver, né, a sua sensibilidade, pode sim, né, praticar radiestesia. Então, espero que esse vídeo aí tenha trazido esclarecimento para você. Receba aí o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.